Bom, vamos lá, galera. Mais um comitê on-chain da Omega. Hoje a gente vai ver fatores aí ligados ao macro, né? Bastante notícias aí impactantes. E a gente vai ver indicadores mais voltados para liquidez, né? Para a gente identificar aí o momento de liquidez do mercado. E eu consegui trazer algumas coisas legais aí para gente. Começando por uma breve análise técnica, mais focado em liquidez, como eu disse. Né, o Bitcoin segue aí já aproximando de 200 dias nessa consolidação lateral, né, sem muita novidade sobre isso. O importante é a gente ver aqui, né, que desde agosto a liquidez, né, do dólar tem caído e a liquidez dentro do mercado cripto também tem diminuído. Mas o Global N2, que, né, a liquidez tem subido bastante e o Bitcoin, né, se beneficia muito disso. Então a gente pode esperar aí uma recuperação do mercado em breve, né, uma nova retomada de alta e também principalmente aqui, cara, a gente vê que as injeções de liquidez do Banco Central da China têm aumentado bastante. A gente vai ver que o macro, né, no panorama macro, que notícias a respeito da China, né, impactaram aí os mercados positivamente. A China voltou a estimular a economia, né, reduziu a reserva mínima dos bancos, né, ou seja, para eles poderem emprestar mais, e disse que vai adotar uma postura, né, de suporte monetário para a economia, então isso foi positivo. A gente já consegue ver isso aqui no mês de setembro, né, durante os meses de agosto e setembro, mas principalmente setembro, né, a gente vê que aumentou bastante a injeção de liquidez aqui do Banco Central da China. Isso, né, com certeza vai impactar. A gente viu o mercado, né, a bolsa chinesa subindo, né, ETFs ligados à China subindo, então a gente vai ver isso aqui no panorama macro. O Partido Comunista se reuniu, né, e prometeu esse apoio fiscal e monetário mais forte. Essa foi a grande notícia aí desse mês, setembro, que esses estímulos, né, sempre são bons para ativos de risco. Então a gente vai poder ver algumas ações como de, né, real estate ou de propriedades, né, na China subindo, a bolsa também subiu, ETFs ligados à China também subiram, então isso foi bem positivo. Olhando para o Japão, depois do aumento dos juros, né, a gente pode ficar de olho em dados da economia japonesa que também podem influenciar o mercado. A gente viu que a taxa de desemprego veio abaixo do esperado, né, o que mostra um mercado de trabalho forte, né, o que não sinaliza recessão, o que é positivo na economia do Japão. Principalmente esses dados aí a gente pode ver a relação deles com o par dólar e ien, né? A gente vai poder acompanhar esses movimentos e que vão resultar, né, vão em consequências para o Bitcoin, para o nosso mercado aqui. Então é importante acompanhar isso. Essa notícia eu compartilhei com o pessoal também mais cedo, né? O CEO da BlackRock disse que o mercado está precificando um pouco errado os cortes de juros da economia americana, né? Ele acha que não terão tantos cortes assim. E o próprio Jerome Powell ontem, numa entrevista, ele corroborou isso. Ele falou que o Fed vai caminhar com mais cautela para baixar as taxas, né, ou tornar as taxas mais próximas de zero, o que é tradicional na economia americana. Eles estão tentando, né, fazer o menos impacto possível, né, e até agora até que estão conseguindo. Né, a gente já viu a inflação abaixar para 3% ou até menos que isso. Né, se pegar o core da inflação, tem baixado. Os mercados não sentiram, pelo contrário, né, o mercado americano está em topo histórico, o SP500, Nasdaq. Então, de certa forma, eles estão fazendo um bom trabalho até agora sem muitos impactos. Agora, olhando mais para o geopolítico, né, o Israel invadiu o Líbano para atacar, enfim, retaliação aí contra o Hezbollah, e isso amplia os riscos de um conflito mais amplo. A gente teve agora há pouco também, né, o Irã disparando mísseis contra Israel, então o conflito geopolítico vem se intensificando, o que pode ocasionar aí num pânico, né,
nos mercados, mas que até agora não teve esse reflexo. Mas é sempre esse tipo de notícia não traz muitas coisas boas, né? Então a gente vai aguardar os desdobramentos desses conflitos, né? E o que isso pode trazer de ruim aí para os mercados. E para encerrar o macro, uma notícia que eu acho muito importante, né? Que as pessoas estão até subestimando um pouco o poder dessa notícia, que, né, o ex-CEO da Binance e fundador da Binance, né, o CZ, ele saiu da prisão, né, depois de 4 meses aí num acordo com os órgãos de justiça americanos, né, envolvendo a Binance, envolvendo a falta de KYC que eles tinham, enfim. É, a Binance pagou uma multa de alguns bilhões de dólares e o CZ teve que ficar preso aí 4 meses e ele saiu nessa semana. Mas poucas pessoas lembram que o CZ ainda é ligado à Binance, ele é um dos maiores shareholders da Binance, né? Ele foi o fundador da BNB, ele tem muita influência, né? Não só tem muitos tokens de BNB, mas ele tem muita influência. Então ele voltando é uma notícia bullish para o mercado, com certeza, né? Não poderia ser diferente. Ele está investindo num projeto novo chamado Giggle Academy, que vai investir em blockchain, tecnologias, então isso vai passar por cripto também, vai passar pela Binance. Então, cara, esse cara estando de volta aí é bom para o mercado, com certeza. Agora vamos para os indicadores on-chain. A correlação do Bitcoin com o SP500, né? A gente sempre olha isso, mas está muito negativa. O SP500 já foi embora, já subiu para topo histórico e o Bitcoin ainda não. Eu acho que não vai durar muito tempo, né? Acho que não faz sentido nenhum a gente ver Nasdaq e SP500 que são, né, uma ponta de risco dos ativos em geral subindo tanto e o Bitcoin não, né? Com inflows positivos nos ETFs que a gente tem acompanhado, né, os fundamentos cada vez melhores. Acho que é questão de tempo para o Bitcoin subir e romper a sua máxima histórica. Por isso que eu trouxe essas questões de liquidez aí que a gente vai começar a ver agora. Mas antes, setembro desse ano teve um retorno melhor, o retorno da história para o mês de setembro, que geralmente, né, sazonalmente é um mês ruim para cripto no geral, mas quando o mercado começa a esperar muito uma coisa, né, sempre acontece o oposto. Então foi exatamente isso que aconteceu. A gente veio de um mês muito ruim, que foi agosto, né, que o Bitcoin caiu aí, fechou com 11%, mas chegou a cair muito mais, né, naquela coisa naquele episódio da bolsa japonesa, do aumento dos juros, enfim, a gente teve um mês ruim, de certa forma antecipou a sazonalidade, eu acredito, de setembro, porque depois veio, na verdade fechou com 8,6, falei 11 aqui em 2023, mas fechou em 8,6, setembro foi um mês muito positivo, né? O Bitcoin subiu aí quase 10%, então surpreendendo muitas pessoas aí que esperavam mais queda para o Bitcoin em setembro. Agora começando a entrar na questão da liquidez, né? Agora a partir de outubro a FTX vai começar a pagar os seus credores, né? Então vão ser devolvidos mais de 16 bilhões de dólares, né, que foram recuperados aí de todas as formas. E isso né, vai ser devolvido em forma de liquidez mesmo, né, para as pessoas em dólar. Então isso é uma grande oportunidade dessas pessoas terem parte, né? Claro que não é todo o dinheiro que as pessoas perderam, depende muito do ponto que ela entrou, de quando ela perdeu, né? Com certeza terão credores que vão receber boa parte ou quase tudo, outros vão receber menos, né? Eu acho que eles pegaram um dia X lá, pegaram a cotação do Bitcoin, dos ativos das pessoas e decidiram pagar naquele dia. Então vai ter gente que vai receber mais ou menos, mas de qualquer maneira é uma distribuição justa, né? Vai ser recebido e isso vai ser retornado para o mercado, com certeza. As pessoas vão receber esse dinheiro, boa parte desse dinheiro com certeza vai voltar para o mercado aí em outras exchanges e de outras maneiras. Então é uma injeção de liquidez enorme, né? 16 bilhões de dólares, está falando de uma injeção de liquidez enorme, né? E muita gente ainda está bearish, eu não sei como. A gente vê que o volume operado no mercado tem aumentado, né? Principalmente em agosto, lá no episódio do aumento de juros do Japão, né? E da queda da bolsa japonesa. A gente viu o volume explodir, tanto spot quanto de derivativos. E depois esse volume assentou de novo, mas isso mostra o apetite, né?
por, por Bitcoin num momento onde muitos estavam em pânico. Então, mostra ainda que ainda há interesse do mercado em geral. A gente vendo aqui, né, agora a gente está falando da liquidez de venda, a reserva em exchanges, né, de criptomoedas tem caído desde o início do ano, né, a gente vê uma queda aí bem grande nas reservas. Isso indica que pessoas estão comprando ativos e retirando das exchanges, né, deixando a liquidez de venda, né, menor. Isso indica que uma possível pressão de venda também pode ser menor. Agora a gente vai olhar o mercado assim, olhando mais primeiro para o varejo e depois para os institucionais. A gente vê aqui o índice de premium, né, do Premium Index da Coreia, de exchanges coreanas, isso, né, ou seja, o preço do Bitcoin nas exchanges coreanas versus outras exchanges. Quando esse preço aumenta muito, quando esse prêmio, desculpa, aumenta muito, indica que investidores coreanos estão comprando ativamente e investindo, né, abrindo posições, assim, no geral. Isso pode indicar até topos aqui, né? Quando a gente vê quando esse prêmio fica muito alto, né, indica que o varejo está entrando muito forte. E agora esse prêmio chegou a ficar negativo, o que eu acho muito bom, porque isso mostra que o hype acabou em cripto. E isso é bom, porque a gente está, um Bitcoin é 65 mil dólares, com hype, né, zerado, com o varejo desinteressado. Então, esse é o momento perfeito para o mercado começar a andar e esses caras voltarem a investir, porque você vê que geralmente quando o prêmio começa a aumentar é quando o preço está subindo, né? Eu peguei aqui uma janela curta, né, de 22 de novembro aqui, mas você vê quando o prêmio está negativo, geralmente a gente está em regiões de fundo, onde não tem interesse, ninguém quer comprar e etc. E é exatamente o que a gente está vendo agora. Então, acho isso um dado interessante. Na contramão disso, né, a gente vê o prêmio da Coinbase, que é onde investidores institucionais compram, os ETFs compram, também esse prêmio está negativo. Mas isso também pode ter um lado positivo, porque, né, se esses caras também estão desinteressados, sendo que eles já compraram muito Bitcoin, eles estão aguardando, né, mas talvez o mercado andar, esse risco geopolítico, tudo isso que a gente está vendo, também esse prêmio está negativo hoje aqui. Então, é um desinteresse, né, total aí do mercado, que eu acho que cria um ambiente perfeito para o mercado começar a subir, né, começar a subir bastante. Olhando agora os endereços no geral, né, analisando os endereços ativos dentro do Bitcoin, né, da rede do Bitcoin, aí a gente passa por exchanges também, endereços que movimentam Bitcoin, compram, vendem, transferem. A gente vê que a média azul é a média de 365 dias e a média de curto prazo, de 30 dias, é a média vermelha. Quando essa média cruza para cima, né, indica que esse momento dos endereços está aumentando, ou seja, mais endereços estão sendo criados, mais pessoas estão usando a rede. Isso está na ponta contrária. A gente está vendo os endereços diminuírem, né, a média de curto cruzou para baixo ali, cruzou para cima, mas continua abaixo da média de 375 dias, cruzou para baixo aqui e, né, diminuiu esse momento, mas porque o mercado também está nessa faixa aí longa de consolidação, né, de quase 200 dias, né, quase um ano aí o mercado, porra, parado, né, fazendo topos e fundos ali, mas mantendo-se dentro de um intervalo. Isso, né, causa desinteresse. A pessoa que já está posicionada fica esperando, a pessoa que não está não liga muito, porque quando ela olha o preço não se movimentou, né, então não deu oportunidade para ela entrar ou para ela ver que está subindo muito e ficar com aquele sentimento que não entrou e querer entrar. Então isso, né, eu acho que basta um catalisador aí para a gente começar a subir, porque os fundamentos estão positivos, né? Até o sentimento, né? O índice, a gente consegue ver por esses indicadores que o sentimento está muito neutro ou quase zero, então a gente cria um ambiente muito bom para o mercado poder subir. E o que não está sendo positivo, né? Até para a gente encerrar aqui, lógico, esse risco geopolítico aí crescendo, né? De guerra e tudo,
Você vê que no intraday hoje muitas pessoas venderam Bitcoin e compraram ouro, né? Investidores aí dumpando o Bitcoin, que seria a linha azul, e a linha amarela, o ouro subindo, né? Bateu o outro topo histórico hoje, buscando proteção. O Bitcoin, a gente sabe que ele tem essa propriedade, mas ele ainda não atingiu isso de forma plena, né, entre os investidores. Então a gente, sempre que há algum risco político, geopolítico, o Bitcoin tende a sofrer com isso um pouco, né? Mas a gente sabe do poder do Bitcoin no longo prazo, né? Isso com certeza um dia vai mudar, porque a própria BlackRock hoje vende o Bitcoin como ouro digital, proteção contra economias, enfim, decadentes, tudo isso que eles estão falando. Mas como a gente vê, né, quando na prática acontece, a gente ainda não atingiu isso de forma plena. Então é algo para ficar de olho, né, nessa relação com o ouro e principalmente com as bolsas americanas que estão subindo, né? Assim, hoje a gente teve uma correção aí geral, mas no todo mercados seguem subindo, seguem fortes, né? A economia americana também segue forte. Acho que é questão de tempo aí pro Bitcoin voltar a, a subir com mais força. Beleza, pessoal?